E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre posição relativa de duas circunferências, tá? Duas circunferências, as circunferências podem ser tangentes, tá? Elas são tangentes se elas têm apenas um ponto em comum, tá legal? Muito parecido com posição entre reta e circunferência. Elas podem ser secantes se elas possuem dois pontos em comum, tá? E aí também, um detalhe, é impossível você obter três pontos em comum em duas circunferências. A circunferência pode ser externa, se elas não possuem ponto em comum, elas não se tocam, ou internas, se elas não se tocam. E aqui elas podem também ser de mesmo centro, tá? Internas concêntricas, significa que essa circunferência estaria em cima, um centro em cima do outro, tá legal? Aqui eu tracejei as distâncias entre os centros, tá? Então aqui, ó, é a distância que entre os centros seria então essa aqui, ó, tá? A distância entre o centro 1 e o centro 2. Então essa aqui é a distância. Como que eu calculo a distância, tá, entre os centros? Nesse caso, eu vou usar canetões de cores diferentes para a gente fazer assim, ó. Eu tenho aqui R1, vamos chamar aqui de raio 1, tá? Então esse é R1. E tenho aqui o R2, ó. Então, o R2 eu vou tracejar aqui, ó. Tá? R2. A distância, então, entre os eixos, olha que legal. A distância entre os pontos, né, os centros da circunferência, é R1 menos R2. Olha a minha mão, ó. R1 menos R2. Então, aqui, se a circunferência é tangente interna, eu tenho que a distância é igual a R1 menos R2. Lembrando que R1 é maior, tá? Eu vou sempre colocar R1 como maior medida. Se as tangentes são tangentes externas, então vamos lembrar aqui, né? Aqui a gente tem tangentes internas, tá? Aqui eu tenho tangentes externas, vou escrever aqui. Então eu tenho R1, maior medida, e tenho R2. Então, a distância entre os pontos, ó, entre os centros, é a soma R1 mais R2. Então, a distância aqui é R1 mais R2. Tá legal? Isso se a gente tem tangentes externos. Agora, quando as circunferências são secantes, a distância entre eles, eu vou dar uma explicadinha usando essa figura aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com tangentes externas. Entenda aqui, ó, eu vou trazer essa figura para essa. Se eu começar a trazer essa circunferência para dentro dessa, ela vai ficar secante. Se eu trouxer ela, então, um pouco, a distância aumenta ou diminui? A distância diminui. Então, a distância é menor que a soma de R1 mais R2. Isso é uma regra. Então, ó, R1 mais R2, se ela tivesse externa, aí eu arredei essa para cima, a distância diminuiu. Então, eu posso escrever que a distância é menor que R1 mais R2. Vamos discriminar o R1 com o R2 aqui, ó. Então, eu tenho o R1 aqui e tenho o R2 aqui, menor, tá? Então, essa distância ela é menor que a soma. Ó. A soma seria assim, né? Se eu trouxer ela para cá, a distância diminuiu. Ok. Existe outro detalhe, seria usar essa referência para explicar aquela. Então, aqui eu tenho R1 menos R2. Se eu trouxer essa menorzinha para fora, ficou secante. Só que essa distância, se eu arredar ela, se eu levá-la para a direita aqui, né, ó, carregar ela para a direita, essa distância vai aumentar. Então, o eixo aqui vai aumentar. Então, a distância aumenta se ela deixar de ser tangente interna para virar secante. Tá? Então, a distância é maior que R1 menos R2. Tá? Então, a gente tem aqui como se fosse também uma fórmula, né? Para determinar a distância
de dois centros quando as circunferências forem secantes. Se a circunferência externa é muito tranquilo, por quê? Eu tenho aqui R1 e tenho R2. E a distância, você já percebe, ó, a distância é igual se elas forem tangentes externas. Ali a distância é maior. Então, distância maior que R1 mais R2. Tá? Vou fechar essa aqui, ó, de preto para ficar igual. E a circunferência, quando for interna, então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, R1, a maior, até aqui, né? Ó, R1, e tem a R2 até aqui só. Tá legal? E aí, essa distância, então vamos lá. A distância aqui, R1 menos R2 está aqui, é igual. A distância, R1 menos R2. R1 tiro R2 dá a distância entre os centros. Se eu trouxer ela para cá, mais para a esquerda, essa distância vai diminuir, ó. Vai ficar igual àquela. Então a distância vai ser menor que R1 menos R2. A distância vai ser menor que R1 menos R2. Ops.